A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos celebrar os 50 anos do Quinteto Violado, uma trajetória marcada por trabalhos relevantes, 56 discos, vários prêmios e turnês pelo Brasil, além de países da América Latina, Europa e África. Na comemoração, o relançamento do livro Lá Vem os Violados e o mais recente single, Tempo, um retrato multifacetado do grupo que faz a música do mundo sem perder a identidade nordestina. Um papo sobre a história do quinteto, os novos vídeos gravados na pandemia, além da gravação especial de Asa Branca no projeto A Voz do Nordeste. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena e hoje a gente tem o prazer de receber, vamos falar com o Recife, diretamente de Pernambuco para o mundo. E a gente vai falar com um Quinteto Violado, que é um prazer, 50 anos de Quinteto Violado, uma celebração que a gente vai fazer hoje com a rapaziada do Quinteto Violado. Marcelo Melo com a gente, Roberto Medeiros e o Dudu Alves. O Ciano Alves e o Sandro Lins ficaram aí, né? O baixo, não temos baixo nem flauta, mas o resto a gente tem. Então nós temos o trio violado aqui. Não estamos com o quinteto completo, mas vamos falar um pouquinho dessa celebração, né? É um prazer recebê-los mais uma vez. Eu lembrei aqui a última vez que estivemos juntos no estúdio, foi uma delícia o papo, né? Foi em 2018, vocês tinham acabado de fazer no Sesc a Missa do Vaqueiro, um disco icônico do Quinteto Violado, vocês reproduziram aquele trabalho e foi uma delícia, né? Quem viu aquele show, eu não pude assistir, fiquei arrependido, mas vocês ainda tocaram um pouquinho para a gente lá no estúdio, foi muito legal. Bem-vindos mais uma vez, Quinteto Violado. Mas antes de a gente começar a contar e fazer essa celebração dos 50 anos, a primeira pergunta é a questão da pandemia, porque nos pegou de jeito, né? Em março do ano passado, a gente estava trabalhando, vocês vão falar o que vocês estavam fazendo na época, tinha um projeto com banda de pau e corda, que eu sei muita coisa, aí teve que parar tudo, teve que repensar tudo. E não só a questão do trabalho profissional, que é importante, claro, né? Mas a questão pessoal, né? Grupo de risco, os amigos, a situação de saúde, vamos recorrer. E o pai, quem tem familiar mais idoso, temos que ir atrás, ajudar, não sei o quê. Enfim, foi um impacto muito grande. Então, eu queria saber de vocês, né, o relato de vocês, do lado profissional, claro, e o lado pessoal também, né, como cada um lidou com isso, né? Eu mesmo aqui tive que reinventar. O programa agora é aqui na quarentena, comigo, grupo de risco, tem que ficar em casa fazendo aqui o programa com vocês, né? É uma forma da gente seguir em frente. E vocês estão fazendo lives, estão gravando, estão fazendo vídeos na pandemia aí, não estão parados, inclusive, porque tem que celebrar 50 anos. Então, queria, para começar, os depoimentos aqui sobre esse momento profissional e o momento também pessoal nessa pandemia. Já passou um ano e vai, acho que, completar 2 anos, pelo jeito, né? Quem quer começar a falar, é só levantar a mão, que nem na escola, né? É Quem uma vai falar? convivência Marcelo com essa Melo, situação. começa. Conviver com essa situação é muito difícil, porque a gente fica com muita vontade de continuar a produção da gente, as atividades, as criações, os arranjos, as composições, e a gente fica muito isolado em fazer isso. Quando a gente se encontra, é muito raramente para fazer uma live com muito cuidado. Fizemos algumas. A última que nós, eu acho que realizamos, foi celebrando o centenário de Zé Dantas. E o quinteto tem, na sua história, a preocupação e o resultado da leitura que a gente fez dos grandes cancioneiros brasileiros, né? Tendo como principal elemento o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que foi exatamente trabalhando a obra de Gonzaga que a gente definiu assim a sonoridade do quinteto nos arranjos que a gente fez da obra dele, e que, naturalmente, Zé Dantas, Humberto Teixeira, o Zé Marculino, e passeamos por todos os grandes, importantes, como Jacques do Pandeiro, como Geraldo Vandré, e alguns momentos de obras como A Missa do Vaqueiro, ou até a Amazônia,
Então, todas essas coisas a gente tem para ir mostrando, comemorando esses 50 anos de muita atividade que a gente teve. 5 décadas é muita coisa, é muito tempo, né? A gente passou pelo LP, pelo CD, pelo cassete, pelo DVD, e agora a gente está no streaming, está fazendo Lançando os as singles, hein, plataformas, Marcelo? Lançando os os singles, singles, né? É. as plataformas. Então, tem muita coisa para fazer. Agora estamos tendo muita dificuldade em conseguir realizar, porque é difícil a gente, com essa necessidade de manter essa, essas, esses protocolos da pandemia, né, que a gente tem que obedecer para poder se preservar. Eu posso dizer, em cima dos meus 75 anos, Ó. eu, graças a Deus, estou atravessando todo esse período de pandemia sem pegar uma gripe, sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma. Consegui fazer as minhas vacinas todas, tanto da Covid como da própria gripe, normalmente. Enfim, a gente tá. Agora, a gente percebe que muita gente não está tendo essa sorte de não ter os amigos, as pessoas próximas da gente, que vão se perdendo, que vão se contaminando, que não vão suportando. Então, a gente está tendo muito cuidado e louco que essa coisa acabe, louco que a gente tenha uma administração, um gerenciamento político nesse país sério, que possa trazer a vacinação para, no mínimo, uns 70% a 80% da população nossa, para poder a gente ter um pouco mais de segurança, né? E, diante do mundo, a gente também se colocar como um país sério e como um país que já pode interagir, como alguns já estão interagindo. Então, a gente está vivendo essa situação. Mas vamos para frente e vamos continuar contando histórias e cantando histórias. Beleza. O É isso Ciano, aí. o Ciano, o nosso homem da flauta, aí está tentando entrar aqui. Qualquer momento ele fala com a gente também. Mas vamos seguindo aqui nessa questão aí pessoal e também profissional, né? E vocês tinham vários Pois shows, é. né, Dudu? Fale um pouquinho É, como é que estava organizado e que vocês tiveram que parar tudo, né, também. Conta aí. pois é, Colibri. Loucura, né? É um prazer imenso estar aqui, voltando, né, que a gente teve no seu programa em 2018, presencial, né, em São Paulo, no teu Agora a gente tem estúdio que e falar tal. isso também, presencial, né, Dudu? A gente Pois é. remoto, temos que aprender essas coisas. Então, assim, é um prazer muito grande o Quinteto estar voltando, né, a conversar contigo, esse bate-papo muito massa. E, como você falou, né, quer dizer, a gente no dia 14 e 15 de março, a gente estava iniciando uma grande temporada que estava previsto rodar o Brasil inteiro. Era um espetáculo chamado Na Estrada, onde o Quinteto Violado e a Banda de Pau e Corda se juntou, né, para fazer essa celebração, as duas bandas, né, que é da geração da década de 70, e a gente selecionou, assim, rapaz, um repertório incrível, onde, nesse repertório, a gente tinha músicas onde o quinteto tocava junto com a banda de pau e corda, e, em alguns momentos, a gente tocava só. Era o quinteto só e a banda só, e, no final, voltava a tocar juntos novamente, né? Tanto música da banda de pau e corda quanto a do quinteto, né? E esses dois últimos shows que nós fizemos foi no dia 14 e 15 de março, foi lá em Minas Gerais. E para a gente foi realmente assim uma sensação muito estranha, né? Porque tudo começou, digamos assim, a parar e a gente não fazia ideia da dimensão do que isso realmente ia tomar. Todo mundo falava, não, agora vai passar 15 dias que a gente vai ficar aí no lockdown, não pode ter show, não pode abrir isso, não pode abrir aquilo. Mas essa realidade que não foi simplesmente os 15 dias, se estendeu e vem se estendendo aí há mais de um ano, né, que a gente vem nessa pisada e a perspectiva de que a coisa ainda continue demorando, né, até que a vacina realmente chegue para toda a população do Brasil, né, e o mundo, né, é uma coisa que ainda é muito grandiosa. E, ao mesmo tempo, também forçou uma barra grande
a acelerar o aprendizado do ser humano com relação à coisa digital. Tudo que a gente não queria fazer, que era estar com o celular apontando para a gente, fazendo selfie, fazendo live, a gente Isso teve mesmo. que aprender. O quinteto mesmo, a gente teve que, cada um na sua casa, começar a entender como é que filma, como é que grava, como é que tira um som melhor do seu instrumento, porque a gente terminou nesse aprendizado criando algumas coisas muito interessantes, né? Nós fizemos um clipe chamado Asa Branca, a Voz do Nordeste, onde o Quinteto Violado tocou aquele arranjo emblemático da Asa Branca, mas que nós gravamos todo mundo em casa. E aí mandamos para os nossos amigos nordestinos, representando cada estado do Nordeste, né? Então, convidamos ali o Chico César, a Elba Ramalho, o próprio Lenine daqui, né, de Pernambuco, mas veio a Marina Elali, do Rio Grande do Norte, o Zé Cabaleiro, do Maranhão, com a Flávia Bittencourt, que também é de lá, e Geraldo Azevedo, Anastácia, olha, Mestrinho, que é de Sergipe, né? O Xambinho do Acordeon, que gravou lá dos Estados Unidos, mas ele é daqui do Nordeste também. E fez o Então, Luiz assim, Gonzaga no cinema, né, o Dudu? Sei do isso, Xambinha. exatamente, o Xambinho, né? Que grande personagem, né? Eu acho que ali ficou marcado, né, na vida dele, como um momento muito importante e impactante para a carreira dele, né? Daqui a pouco a gente vai passar esse clipe, vamos ouvir Legal, também aqui na rádio essa música do que é o projeto A Voz legal. do Nordeste, né? Daqui a pouco a gente vai Isso. ouvir. Ainda veio o E Sandro, né, que é o flautista, o primeiro flautista do quinteto, né, para isso. participar também. E foi muito bacana. Eu acho que foi uma das primeiras experiências que a gente fez assim, com essa realidade, né, do YouTube, né, e da toda a coisa do digital, e que eu acho que fomos muito felizes assim Ficou no bem legal resultado. mesmo, ficou bem Foi legal. Daqui muito a pouco a legal. gente vai ouvir e ver. E do lado pessoal, você teve que resolver algum problema assim, ou da família? Porque sempre tem esses, que é prioridade, né? Saúde, mas a gente fala, mas como é que a gente vai se virar, né? Do ponto de vista profissional. Parou tudo, não vai ter show. Daqui a 2 meses, já passou um ano, acho que vai durar 2 anos, sei lá. Mas tem um Pois lado pessoal também da família, né? Que a gente fica preocupadíssimo, né? Com a saúde dos nossos próximos, né? Dos nossos, não é? Como é que foi para você aí? E eu estava até brincando, eu disse, mas o cara que faz natação, faz exercício, né? O cara se cuida da saúde e tal. Nessa hora se lascou, porque eu ainda não pude me vacinar, não entrei na turma da comorbidade, né? E nem tenho idade ainda para vacinação, né? Ainda estou com 51 anos, então estou aguardando realmente. Então, com isso, a gente realmente está tomando muito cuidado, está todo mundo em casa, né? A minha esposa, que é professora, ela está dando aula de arquitetura online, né? Tudo digital. A minha filha, que é jornalista, também está trabalhando em casa, né? E meu filho, que também trabalha na área de administração, trabalha numa empresa também, tudo online. Então, a gente está muito dentro de casa, né? É um momento, assim, eu acho até que é interessante, porque a minha família já tem um costume muito grande, assim, da gente conviver muito junto, né? Mesmo antes da pandemia, a gente tinha sabe aquela coisa assim de família que se junta para tomar café da manhã, que junta no almoço, aí a gente se junta no café da noite e começa a tomar café às 7 horas da noite e vai batendo papo, vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, conversando ali na mesa e tal. Então, assim, a gente tem uma convivência de família muito gostosa, né? Então, Só que agora a assim, convivência é obrigatória, né? Às vezes é quebra o pau, né? obrigatório. Pois é, mas aí terminou sendo uma coisa muito positiva, assim, porque a Legal, gente claro. Vocês teve... já têm esse hábito, né? Legal. Exatamente. A gente viu, né, tem casais, assim, colegas nossos, que não aguentaram na pandemia de estar tão junto um do outro que se separaram, né? Encheram o Aconteceu saco e muita cada um gente. pro É lado, né? fato mesmo. O cara tem Mas que se aguentar, né? Porque o cara viajar, músico, né? O cara viajava pra caramba e tal, mas de vez em quando vinha. Agora tem pois que é, conviver, mas é uma experiência é, também importante, né? Humana, né? Uma é. experiência legal, a gente vai mudando. E Roberto, como foi para você, Roberto? Diga lá. Caramba, para mim não foi diferente, né? Eu não lembrava assim dos finais de semana que eu estava com minha família, né? Por conta dos shows, tal, de estar na estrada sempre. Então não me lembrava. E passou-se um ano, a gente trabalhou para caramba nesse ano que se passou. Essas coisas que foi gravada, a gente gravou aqui,
aqui na minha casa, virou o estúdio realmente, porque como a mulher de Dudu também é professora, a minha mulher também é professora, passou um ano fazendo aulas aqui, e minha filha também, meu filho, João, montou a coisa do estúdio aqui, o estúdio compacto aqui em casa, para poder gravar essas produções que a gente fez do quinteto. Que bom. Que era uma maratona, né? Que vinha aquela coisa com a qualidade não era, às vezes, né? Às vezes a qualidade também não era muito boa, e a gente aqui tinha que se virar em 30, né? Para poder tirar um puta som das coisas. E, bicho, assim, graças a Deus, da minha família já conseguiu algumas pessoas ser vacinadas, né? Eu, minha mulher, a gente conseguiu, porque eu tenho pressão alta, minha mulher também adquiriu também, e a gente está vacinado, a primeira vacina, né? Tomamos a primeira. Mas a gente fica preocupado com os meninos, né? Porque a gente não sabe quando que eles vão tomar a vacina. E o resto da família, né? Que não tomou, o Dudu que não tomou ainda, tenho irmãs que não tomou ainda. Então, a gente fica sempre preocupado e sem saber quando é que isso vai acabar, né? Porque a gente aqui não consegue cumprir normas que tem que ser feitas, né? Aí fica complicado para caramba. A gente faz toda a quarentena na nossa casa, o povo na rua não faz, então aí complica um pouco, né? É dureza. E, Mas nem dá e não dá nem para imaginar, né, Marcelo, também como é que vão fazer quando vai voltar o show ao vivo, né? Porque não dá para ficar programando nada. A gente, além das turnês que a gente normalmente apresentava, porque o quinteto sempre fez assim, fazia um projeto todo ano, e esse projeto resultava num espetáculo, resultava num álbum, num disco, resultava numa turnê. A gente viajava em programações, visitando os teatros importantes do Brasil, participando dos eventos importantes no país. E isso agora não está acontecendo. Então, a gente fica muito ansioso com essa necessidade de a gente dar sequência a isso, mostrar esse trabalho. Então, isso é uma preocupação. Os ciclos culturais vão atravessando, passa o Carnaval, passa o São João, não tem Carnaval, não tem São João. A gente é muito ativo em todos esses ciclos, a gente trabalha com a música regional de identidade local, com muita preocupação dentro da obra, dentro dos registros que a gente faz, e não estamos conseguindo mostrar isso. E os eventos não estão podendo acontecer, né? Aí a gente vai ficando, os festivais a gente não vai poder participar porque eles não estão existindo. E aqui e acolá a gente vai ensaiando de preparar uma live, uma coisa, alguns momentos importantes, como é, por exemplo, esse período agora junino, a gente encontrar alguma forma de algum evento mais importante que o Quinteto sempre participou, a gente encontrar uma forma de estar presente através de uma criação virtual, de uma live, de uma coisa. Então, a gente está... Inclusive, Colibri, Marcelo falou sobre essa história da live e esse momento junino que a gente está se aproximando, né? O Quinteto Violado tem feito muita coisa para fora do Brasil. E, recentemente, nós gravamos uma participação num festival chamado Sanfonada, que é um festival de São João, né? E que esse festival ele acontece, na verdade, em Viena. E, então, assim, tem a participação de vários sanfoneiros de lá da Europa, e aí foram convidados alguns artistas, né, daqui do Brasil, entre eles o Quinteto Violado. Nós gravamos um repertório exclusivamente de São João e vai ser transmitido também pelo YouTube, nesse canal do Festival Sanfonada. É o dia 29, né, Roberto? Dia 29 agora. 29 de maio, né? De maio, 29 agora. Então, é um festival muito bacana, que vai ser transmitido por vários canais, né? Além do próprio canal do Festival Sanfonada. Sabendo... E vai estar no YouTube, depois que passou, então, o pessoal vai estar vendo, a gente pode ver pelo YouTube. Fiquei sabendo ontem que vai ser transmitido também em Tóquio.
Vai ser transmitido lá em Legal. Costa. São formas, né, de poder se apresentar, não dá Claro. para fazer. Lembrando que vocês, o ano passado, vocês lançaram o Romance Junino lá, foi lançado no São João de 2020, o ano passado, né? Foi. Vocês lançaram, Exatamente. não esquecendo, né, que vocês lançaram também. Tem também, Sempre marcando a presença no São João, né? Só que não vai ter É São uma João. música de Marcelo, né? Uma música de Marcelo que ele fez com o jornalista Gilvandro Filho. Fala aí, Marcelo, um pouquinho dessa música, porque eu acho que o quinteto não deixa se envelhecer, né? A gente está sempre trazendo músicas novas, músicas inéditas e compondo coisas lindíssimas. Eu acho que Marcelo podia falar um pouco dessa música. Um pouco antes da pandemia acontecer, a gente fez um projeto chamado Café com Quinteto Violado. Foi até uma ideia de Dudu, e a gente trouxe um grande especialista em café, que é o Romualdo de Souza, jornalista, né? Então, nós fizemos até esse EP aí com 5 músicas dedicadas ao café, ao café gourmet. A gente visitava as cafeterias, ouvíamos do barista a forma dele extrair o café, que tipo de grão ele usa, como é a torrefação que ele utiliza, e aí, no final, ele apresentava as formas de extração desse café, e na própria cafeteria a gente brindava o café desse cara, e em seguida a gente ia num determinado local, montava o quinteto ali, e a gente apresentava uma canção inédita, de autoria do próprio grupo, e a gente com isso fez. Então aí eu tenho algumas músicas com esse meu parceiro, que foi Gilvandro Filho, é um jornalista que escreveu o primeiro livro do quinteto, quando o quinteto fez 25 anos, e fizemos esse livro chamado Bodas de Frevo, e Gilvandro é que escreveu. E é um grande letrista. Nessa pandemia, eu tenho pego muitos poemas dele. Hoje mesmo recebi um, muito bonito. E a gente trabalha sempre. Eu estou com umas 20 composições feitas com Gilvandro, e que a gente não está tendo possibilidade de registrar isso, mas eu espero um dia poder registrar, porque realmente o resultado está sendo muito bonito, as pessoas que ouvem ficam muito encantadas com o resultado musical que a gente está conseguindo. E nesse disco foi isso. A gente botou umas músicas e tem também, dentro desse processo de criação, todos do quinteto compõem. Então, tem músicas de Dudu, tem música de Roberto, tem música de Ciano, e a gente está esperando o momento de poder colocar isso. Esse projeto... Então vai ter um disco aí breve, né? Depois da celebração, tem disco novo. Celebração, sim. Vamos aproveitar esse momento, para a gente continuar esse papo aqui. Vamos ouvir o Romance Junino, então, né? Tem tudo a ver, né? Que vocês estão contando a história, o parceiro, né, Marcelo? O teu parceiro. Exato. E essa música que vocês lançaram seria o São João do ano passado, e esse ano também não vai ter São João. Mas vamos ouvir essa canção, então, Romance Junino, que foi lançado no São João do ano passado, com o Quinteto Violado. Então, roda! Romance Junino, roda! Não tem como me esquecer do milho na fogueira, não tem como não lembrar do brilho do balão, não tem como ouvir Gonzaga sem sair dançando, São João vive zanzando no meu coração. Não tem como esquecer do quando te beijei, nem tem como não lembrar de que te amei demais. Numa noite estrelada, muito fria e bela, tu me olhavas da janela e eu te queria mais. Queima a fogueira, toca o baiano, a vida toda era pra ser São João. Som de quadrilha, de Gonzagão, e tu dançando no meu coração. Guardo ainda aquilo tudo dentro do meu peito, não tem como, não tem jeito, tudo em mim ficou. O São João da minha vida foi todinho ali, desde a noite em que te vi, não me esqueci jamais. Queima a fogueira, toca o baiano,
sem sair dançando. São João vive zanzando no meu coração. Não tem como esquecer do quanto te beijei, nem tem como não lembrar de que te amei demais. Numa noite estrelada, muito fria e bela, tu me olhavas da janela e eu te queria mais. Queima a fogueira, toca o baiano, a vida toda era pra ser São João. Som de quadrilha, te consagrando, e tu dançando no meu coração. Guardo ainda aquilo tudo dentro do meu peito. Não tem como, não tem jeito, tudo em mim ficou. O São João na minha vida foi todinho ali. Desde a noite em que te vi, não me esqueci jamais. Queima a fogueira, toca o baiano, a vida toda era pra ser São João. Som de quadrilha, te consagrando, e tu dançando no meu coração. Queima a fogueira, toca o baiano, a vida toda era pra ser São João. Som de quadrilha, te consagrando, e tu dançando no meu coração. Eita! Simbora! Estamos de volta aqui com o Quinteto Violado. Estamos aqui com o Dudu Alves, o Roberto Medeiros, o Marcelo Melo. E a gente falou que não rolou o São João no ano passado e esse ano também não está rolando. O Ciano estava para entrar, mas não conseguiu entrar, o nosso flautista. Não conseguiu entrar. Foi. Então eu vou fazer uma flauta aqui de vez em quando para dar um clipe, para vocês, se não sentirem falta do Ciano. Ele soprou na flauta. Ele soprou, Muito bem. Tem um aspecto, tem uma coisa interessante. Fale, Marcelo. A gente, o mês passado, mês de abril, no dia 25 de abril, foi o dia daquela Revolução dos Cravos lá em Portugal. E o Quinteto fez muitas turnês em Portugal. Fizemos um projeto lindo chamado Cumplicidade, e nessa oportunidade a gente chegou a gravar com músicos portugueses uma ópera, a Ópera do Bandoleiro, que era o encontro de Zé do Telhado, que é um bandoleiro português, com Lampião. O encontro de Lampião com Zé do Telhado deu essa Ópera do Bandoleiro. Vocês encontram isso no YouTube. Então, o mês passado, a gente fez, a pedido dos amigos portugueses lá de Tondela, de Viseu. Então, eles, para comemorarem, a gente mandou uma leitura nossa, um arranjo que a gente fez de uma música do Zeca Afonso, que é Venham Mais Cinco. Então, foi um sucesso. Montou aqui essa live, tocando, cantando, e eles apresentaram dentro da programação comemorativa da Revolução dos Cravos. Legal. E eles estão querendo muito que a gente volte a Portugal. Coincidentemente, hoje eu estou com um filho que ele fez o Rio Branco, e hoje ele é diplomata e está lá em Lisboa, querendo muito que eu vá visitá-lo. Eu estou doido para ver se faço isso nesse segundo semestre e entrar em contato com esses amigos lá de Tondela, de Viseu, para ver se a gente, com Carlos Clara Gomes, que é esse compositor que trabalhou a Ópera do Bandoleiro, a gente volte a ter possibilidade de armar algum encontro com o Quinteto, que é o sonho deles. Então, essa relação com a Europa, através de Portugal, é uma coisa muito importante para o Quinteto. E tem muitos artistas que estão fazendo também essa ponte que você falou, Marcelo, não só com Portugal, como os povos de língua portuguesa também. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, tudo mais. Cabo Verde. Cabo Verde, principalmente, que tem muito musical, muito influenciado pela música brasileira. Nós fizemos uma leitura da música de Cabo Verde, nós fizemos um LP chamado Ilhas de Cabo Verde, fizemos algumas visitas a Cabo Verde, e nós fizemos a leitura da música regional cabo-verdiana, a coladeira, o funaná, a morna. Tivemos noitadas com Cesária Évora, lá em Mindelo. Quer dizer, foram momentos muito importantes. Eu tive encontros aqui com Lura, que é uma grande intérprete da música cabo-verdiana. E então, essa ligação... Essa ponte vocês já estão fazendo há algum tempo já, não é nenhuma novidade. Né? Mas é bom estreitar, né? O que vocês estão fazendo, estreitar. Claro. Tem uma relação. Agora, eu queria falar, a gente falou do romance junino e tal,
é uma coisa cruel que está acontecendo, queria a opinião de vocês, porque o São João também emprega muito músico, né? Eu não estou falando dos músicos como vocês, consagrados, 50 anos de carreira e tudo mais. Estou falando o trio, né? O trio nordestino, Os sanfoneiros, pé de serra, o nordestino, sanfoneiro que tocam na rua, no São João. Essa turma não tem mais a festa de São João, é uma coisa cruel, né? Estão passando necessidade. Como é que vocês enxergam esse momento para o músico, né? Estou falando para o Brasil todo, né? Está todo mundo muita gente passando fome, né? Mas e esses músicos que têm só o São João como, né? Eu conheço muitos deles. Carnaval São João, também, né? Carnaval também, isso, bem colocado. Então, o cara depende do São João, né? Porque circula no Nordeste todo, várias festas e tal. Como é que vocês veem essa situação cruel para os músicos aí de rua, esses músicos populares também, né? Que estão aí. Ontem, inclusive, a prefeita de Caruaru anunciou, né, mais uma vez o cancelamento oficial do São João de Caruaru, que não vai existir, né? E é uma decisão realmente tomada por conta da insegurança que está ainda, né, da transmissão da doença e tudo mais. O que eu acho, sabe, Colibri, assim, existe talvez assim algumas formas de você criar novas situações para que o músico não deixe de tocar. Eu acho que o maior prejudicado nisso tudo é o músico. E quando eu digo músico, quer dizer, no caso do São João, tem aí os trios Pé de Serra, mas tem também os outros artistas que, né, como o Maciel Melo, como Santana, como vários artistas. O Petrúcio, né, o próprio Quinteto Violado, que também tem muita ligação junina por conta da obra de Luiz Gonzaga, né? E diversos sanfoneiros que a gente tem no Brasil, né? O Mestrinho, o próprio Xambinho, que vivem do São João. E eu acho, sabe, Colibri, eu estava até conversando essa semana com o secretário de Cultura daqui de Recife, porque ele estava assim em pânico, porque aqui também já estão começando a trabalhar o tal do AME, o São João, né? Que é o auxílio emergencial que estão pagando para os artistas. Mas a gente sabe que é uma ajuda importante, muito importante, e que, graças a Deus que tem essa ajuda, mas para o artista ele quer tocar, né? Ele quer mostrar a sua arte, ele quer fazer o seu trabalho. Então eu estava dizendo para ele, né, rapaz, a gente precisa encarar isso como um desafio. Eu acho que tem formas de você criar novos formatos do artista poder se apresentar, com toda a segurança, né? A gente não pode deixar de lado a segurança, claro, mas está aí a prova. Por que é que a gente conseguiu fazer no Carnaval o Galo da Madrugada, que é um grande bloco aqui de Recife? Nós fizemos uma live que teve mais de 500 mil de visualizações com os artistas que fazem o Galo da Madrugada. Então, teve o Quinteto, teve Marrom, teve André Rio, Gustavo Travassos. Então, eles organizaram essa gravação, foi uma gravação feita lá no Forte das 5 Pontas, e aí deu a oportunidade de cada artista mostrar ali 3, 4 músicas, né, do seu trabalho, e jogar isso no YouTube, jogar na internet. Então, por que as prefeituras não fazem isso, rapaz, com São João? Como é que uma empresa privada consegue fazer toda essa organização e os órgãos federais não conseguem organizar isso? Eu vi e ajudando os músicos também, né, Dudu? Que você está falando. Porque aí a rapaziada que faz a festa do São João pode ganhar um cachezinho ali. Toda a cadeia produtiva, né? Os técnicos, os montadores, os ambulantes, as pessoas que fazem a operação de som, os holds. Então, todo esse pessoal fica parado, porque toda a cena do espetáculo para, né? Então, para ali uma quantidade imensa de profissionais que que dão vida a essa atividade. De fato, eu acho isso. Eu acho que os órgãos que realizam esses eventos, né, anteriormente à pandemia, precisam se adaptar para trazer para a nossa realidade. Eu acho que um dos órgãos mais fortes que teve logo no começo da pandemia foi o próprio SESC, né? O SESC realizou diversas palestras online, workshop, shows. Está fazendo, né? ainda, está fazendo ainda. Está fazendo para caramba, né? Então, eu acho que o governo precisa se ligar e começar a acelerar esse processo. Né? Agora, e a Lei Aldir Blanc? Você acha que está ajudando alguns músicos aí nesse momento emergencial?
Que essa lei Então, foi bem-vinda, própria- né? Tem muita a própria burocracia, lei, mas agora é, parece que ela, né? Não sei se a vai própria continuar lei, também. a própria a lei Aldir Blanc foi um exemplo disso, porque na verdade o governo ele repassou esse valor para o artista realizar uma live, realizar uma palestra, gravar um Hum, CD. Então tá aí, quer dizer, só que aí o que acontece? Quem tá realizando isso, quem está fazendo é o setor privado, digamos assim, a produtora do artista que vai lá e realiza. Mas aí eu acho que é um exemplo para que o governo, a prefeitura, também faça a sua parte. Ano passado, inclusive, nós participamos de um São João aqui em Recife, onde era realizado dentro de um mini trio elétrico, né? Que é hum. chamado de forró vioca. Então, a gente saía dentro desse trio tocando pela cidade e mostrando a nossa música durante o São João. Acho que foi dia 23 e 24, se eu não me engano, que nós Rolou participamos. 23 e 24. Então, assim, não foi num palco, foi dentro de um triozinho pequenininho, com toda a segurança, com o tratamento que tem Sem que ser dado, aglomerar pessoas, Sim. sem né? Porque aglomerar pessoas. Então, ele vai passando, né? As pessoas é, vão para as calçadas, assistem Hum, e a gente passa, não deixa aglomeração formada, né? beleza. Mas com exatamente. isso os artistas recebiam cachê, os músicos trabalhavam, os técnicos Os trabalhavam. técnicos. Então isso Exatamente. fazia com que a cadeia produtiva fosse dinamizada com Pois é. recursos que naturalmente existem todos os anos para acontecer envolvendo esses eventos e que esse dinheiro não é usado e precisa ser usado dessa forma, encontrar, como o Dudu diz, caminhos, formatos diferenciados que, dentro da realidade que a gente dispõe, a gente possa ter criatividade para fazer uso disso e fazer com que essa quantidade imensa de técnicos, de músicos, de compositores, de autores, enfim, possam trabalhar, possam ter uma remuneração e mostrar o seu trabalho. É importante mesmo, né? Vamos ouvir mais uma música aqui para a gente curtir, porque a gente começa a falar desses assuntos, a gente fica meio deprê total, né? Aliás, eu nem perguntei para vocês, mas aqui a gente fez uma enquete no programa do começo do programa aqui, sempre fazemos, né? Esses 290 programas fizemos aqui já na pandemia, né? Sobre a situação de cada um, né? Então tem as reações mais diversas, aqueles que ficam deprimidos. Tem músico amigo meu que parou de tocar o instrumento no primeiro momento. Caramba! Cara, ficou. Teve músico Deprimido que total. vendeu o instrumento, Instrumento. vendeu o violão, a guitarra e tudo mais. Situação dramática. Outros que ficaram hiperativos. Né? Vamos fazer 254 lives, porque o negócio é fazer live, o negócio é esse e tal. E aí todo mundo fazendo o mesmo horário, também né? Eu falei, pô, vocês fazem tudo no mesmo horário? Eu reclamei aqui na rádio, não dá, né? Enfim. E aqueles que ficaram perdidos também, os perdidos, como eu também fiquei perdido, todos nós, né? E aqueles que ficaram todos ao mesmo tempo, né? Ficou deprimido, hiperativo e perdido, que acontece comigo e com muitas figuras também, né? Que tudo ao mesmo tempo. Então, aconteceu isso nessa enquete que fizemos aqui, né? Então, as pessoas às vezes ficam realmente, né? E é duro, como o Marcelo falou, essa turma da cadeia produtiva, a gente chama aqui a turma da graxa, né? Que é a turma que trabalha ao redor do espetáculo musical e tal. Eles não têm como fazer, vão fazer live. Alguns estão se virando, dando aula de iluminação, mas é complicado, né? Quem não, É né? complicado. Enfim, mas vamos ouvir uma música para dar uma relaxada. Eu sugiro Acauã. Quem vai falar de Acauã com a participação do querido Chico César? Essa é uma figuraça também. Acauã é uma coisa interessante, porque a gente tem um arranjo de Acauã que tem uma levada de uma batida do violão no arranjo original, foi no primeiro LP da gente, aquele do cavalo, e que as pessoas ficaram muito encantadas com aquela forma. Eu sempre ficava encantado a maneira do quinteto trabalhar, como a gente já falou no início. Então, a gente flagrou uma vez um papo de Chico César com aquele menino do Skank, Samuel Rosa. Sim, Samuel Rosa. Eles dois comentando, mas, rapaz, vê essa levada aqui, essa batida aqui, que coisa interessante, sabe? E começaram a sofejar a música e tal. Aí nós tivemos a ideia de fazer, como fizemos com a Asa Branca, que é esse arranjo emblemático que o Dudu falou, fazemos o Acauã e convidamos o Chico para ele fazer a interpretação. A gente fazia a mesma base que a gente fez do original do nosso arranjo
E Chico entrou cantando, mas, rapaz, ele fez bonito, é o que a gente vai ouvir agora. Ele tem uma criatividade, uma forma de tocar, a imagem dele, a imagem do anti-herói que o Chico tem, que eu acho sensacional, e ele fez muito bonito. Então, o Acauã ganhou uma outra dimensão, atualizando-se com Legal. o Chico E essa César. é do primeiro disco de 72, do Esse Cavalo? arranjo é do primeiro disco. Mostra o disco do Arranjo. Cavalo aí. O Dudu tem todos os discos. É só bobear. rapaz, No YouTube ele. rapaz, Para quem está no tem YouTube, olha lá aí o tudo disco. aqui, ó. Esse Olha aqui aí, é o que do legal. Cavalo. Essa capa, para quem está vendo no YouTube, né, da Philips, né, o disco da Philips. Quem que fez essa capa? Tem uma história, essa capa Marcelo, tem uma história. conte aí. Quando a gente fez esse primeiro disco, o departamento de arte, Aldo Luiz, era o grande criador das capas dos discos, bolou essa capa e a gente ficou encantado, todo mundo ficou deslumbrado, porque a capa com esse cavalo Robocop é um negócio fantástico, né? Aí a gente, logo em seguida, teve o Festival do Midem, lá em Cannes, e o quinteto, dentro do cast da Philips, foi convidado para ir. Nós fomos, e levou-se uns discos, a gente tinha esse disco, tinha a feira e tal. Quando a gente chegou lá, esse disco chegou sem capa. Mas por quê sem capa? Uau! Aí a capa tão bonita, mas a questão é que essa capa ela foi chupada de uma capa de um disco de um grupo irlandês de rock. E aí o cara mudou apenas o elmo do cavaleiro medieval e botou um chapéu de cangaceiro e manteve o cavalo, e ficou essa coisa muito bonita, mas que o pessoal processou a gravadora por ter feito isso. Aí, resultado, tiveram que tirar o disco, criaram uma nova capa, que é essa que o Dudu está com ela na mão. Aí é o modelo da econômica, mas a capa toda é essa capa branca com as aves, que na realidade seriam a Asa Branca, que era o carro-chefe do disco. Isso. Ele botou o nome do disco Asa Branca. E esse disco vendeu para a Europa, vendeu para o Japão. Eu tenho uma versão japonesa desse disco lá. Você cantando em japonês, Marcelo? Não, eu apenas está escrito em japonês atrás, que eu não entendi nada, mas é o mesmo repertório, é o mesmo fonograma. Legal. Então, bom, então... Espero que seja uma coisa séria que está escrita ali, né? Só conferir depois. Mas vamos ouvir o Acauã. Vamos ouvir a Acauã com a participação do Chico César. É um clipe que vocês gravaram agora, né? Recentemente, né? E a gente vai ouvir e ver aqui o Acauã. A música de quem que é, Marcelo? É sua? É de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. E esse ano completa 100 anos, né, de Zé Dantas, né? Celebra 100 anos. Zé Dantas, eu já estava achando a outra que é sua, outra música. Daqui a pouco a gente vai tocar. Roda Acauã com Chico César Quinteto Violado. Uhul! Acauã vive cantando durante os tempos de verão, no silêncio das tardes agorando, chamando a seca pro sertão. Chamando a seca pro sertão. Ai, Acauã, teu canto é penoso e faz medo. De cara, Acauã, que é pra chuva volta cedo. É pra chuva volta cedo. Toda noite no sertão, canta João corta pau. A coruja mãe da lua, a petique o bacurau. A petique o bacurau. Na alegria do inverno, canta sabores de irmão. Mas na tristeza da seca, só se ouve o Acauã. Só se ouve o Acauã.
cantando durante os tempos de verão, no silêncio das tardes agorando, chamando a seca pro sertão. Chamando a seca pro sertão. Ai, Acauã, teu canto é bem doce e faz medo. Te cala, Acauã, que é pra chuva volta a ser. É pra chuva volta a ser. Toda noite no sertão canta João Cortapá, a coruja mãe da lua, a Petique o Bacurá. A Petique o Bacurá. Na alegria do inverno canta Sapugia e Gué, mas na tristeza da seca só se ouve o Acauã. Só se ouve o Acauã. Acauã, 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 Acauã. Estamos de volta com o Quinteto Violado, Roberto Medeiros, Dudu Alves, Marcelo Melo com a gente. O nosso querido Luciano tentou entrar, mas ele está com aquela dificuldade, né? Que a gente está aprendendo a mexer com a internet, né? E no primeiro disco, quem é que era da formação? Já que a gente está contando um pouquinho dos 50 anos do Quinteto Violado, Marcelo, você que é do original... Aí apenas eu, do original, da formação original, apenas eu, que foi em 71, 72. Aí tem aqui Fernando Filizola, vocês estão vendo nessa foto, esse primeiro. Na flauta está Alexandre Johnson dos Anjos, que era um garoto de 14 anos. Em seguida tem o Toinho no baixo. Embaixo tem Luciano Pimentel, que era o nosso percussionista e baterista. E eu, Marcelo, que fazia viola. Com o bigodão, Fernando bigodão. fazia viola. Eu, nessa época, não tinha barba branca ainda. Mas tinha o bigodão é famoso. Tinha o bigodão, é. É, isso aí. Gente, é muita história, né? De 50 anos. Quando vocês olham assim, o Marcelo, você olha toda essa trajetória, e hoje você está também com... Eu nem acredito que passou esse tempo todo, porque a gente rodou muito esse país. Nos primeiros 8 anos, a gente andava pelas estradas do Brasil, a gente criou um motorhome, que era um carro que tinha todo o equipamento dentro de som, de cenário, de instrumentos, e a gente gastou uns 7 ônibus. E alguns artistas, na época, cismaram de fazer a mesma coisa. Até Gil montou um ônibus para ele. Quando foi um dia, a gente encontrou lá pela Bahia o ônibus abandonado. Ele não teve pique para continuar, mas era a forma da gente que não queria sair do Nordeste. A gente manteve sempre a nossa residência aqui em Pernambuco. A gente viajava, passava 2, 3 meses, 4 meses circulando. Teve uma viagem que a gente foi àquele festival da canção nativa de Uruguaiana, lá no final do Rio Grande, e a gente veio de lá para o Recife de ônibus. Eu, quando cheguei Quantas em São horas? Paulo, Quantas horas isso aí? Rio Grande, dias, né? Rio Grande não do Norte, é bom explicar, é Rio Grande do Sul. Né? A Uruguaiana, lá na fronteira, quase com o Uruguai, Argentina. Então. Mas foi... Então, dentro E o que vocês faziam no ônibus esse tempo todo? Desculpa, além de tocar? A gente jogava dominó, a gente conversava potoca, a gente jogava carteado. O Luciano Pimentel, ele mexia também com a parte de marcenaria, e ele tirou toda a bancada do ônibus e transformou num tipo de bancada que transformava-se num sofá e numa cama e numa mesa. A gente levantava o tampo e fazia a mesa e ficava 2 sofazinhos pequenos, depois voltava a ser uma cama, e ali a gente tinha uns 8. Ele atrás fez uma divisória, onde ele fazia realmente o esquema de um motorhome, só que dentro de uma forma muito artesanal, né? Muito rústica, né? Resolvia a situação da gente, e muitas vezes, em determinadas cidades, a gente nem ia para hotel, ficava no ônibus. Muita história. Fala. Faz uma pergunta aí desse tempo aí, Roberto, você também. Não, eu peguei ainda andei nesses ônibus no Quinteto. Quando eu entrei no Quinteto, eu entrei em 86, ainda peguei, né? Ainda andei nesses ônibus no Quinteto.
Mas tinha uma história que o quinteto conta, que não foi da minha época, mas que o Toninho contava, que o quinteto vinha nesse ônibus, numa estrada de barro, e tinha uma família, de noite, uma família no meio da rua, rapaz, no meio do nada, Da estrada. na estrada, e o quinteto parou, disse, rapaz, pelo amor de Deus, aquela família chovendo no meio da estrada, aí parou, o motorista foi lá, falou com o pessoal, vocês estão indo para onde? Não, estou indo para uma cidade aqui pertinho, quer pegar uma carona com a gente, não? Aí o marido olhou para a mulher e disse, rapaz, vamos. A mulher disse, bora. Aí foram. Só que o ônibus tinha uma divisória do motorista para trás, né? Que era onde virava as camas, tal, aquela coisa, e era noite. Quando o senhor abriu a porta para entrar dentro do ônibus, que olhou para dentro assim, a mulher dele olhou para ele e disse, ô, José, isso é um ônibus de carregado doente, vamos embora. Aí, isso é um ônibus de carregado doente. Vou Tudo nada, né? deitado, vou nada, esperou matuta. Estou entrando numa. Boa história essa, hein? Que beleza. Ah, Muito bom. Mas, o Marcelo, você, o nosso querido Toinho foi embora, né? Mas a família está aí, né? Antes do combinado, como o Boldrin gosta de falar essa frase também, é muito antes do combinado. Mas, de certa forma, você está com o Toinho aí, porque tem o filho dele, o Dudu, tem os sobrinhos, o Roberto, o Ciano, né? Quer dizer, o Toinho está com você ainda, né, Marcelo? Ou não? Sem dúvida. O Toinho nunca saiu da ideia do quinteto, da imagem dele junto a gente, a contribuição, a genialidade dele na criação dos arranjos, na rapidez como ele idealizava projetos e fazia valer. Então, isso a gente trabalhava muito junto, a gente tinha uma amizade e um respeito mútuo muito, muito grande, a gente se ouvia muito um ao outro, e com isso nós conseguimos montar o grupo, uma disciplina interna e uma forma de fazer com que as pessoas tivessem assim, um respeito muito grande à proposta. Isso foi muito importante, porque um grupo precisa ter essa unidade, precisa ter essa disciplina, precisa ter essa segurança no que está fazendo e vestir a camisa, né? Todas as pessoas que passaram pelo quinteto, eles percebem isso, eles reconhecem essa maneira diferenciada que o quinteto tem dos outros grupos de trabalhar e viver numa forma de um relacionamento familiar, de respeitar um aos outros. Então, isso foi muito, talvez, o que manteve durante tanto tempo o quinteto sempre com essa mesma bandeira, carregando essa mesma proposta. Legal. O tempo é que vai dizer, né? O tempo é que vai contar o quanto eu vivi feliz aqui. Por isso que eu fiz essa frase, né? Esse trechinho da música que a gente lançou do single, o Tempo, né? E essa música veio exatamente trazendo toda essa bagagem, né, do Quinteto Violado desde o começo. Bateu uma inspiração assim, disse, rapaz, eu vou fazer uma música aqui para contar a história do surgimento do quinteto, né? E aí conta como veio como surgiu o nome, né? E antigamente era só quinteto e aí foi uns garotos que brincavam ali naquele terreno difícil e áspero que olharam e viram as violas, os violões e o baixo e chamaram Lá Vem os Violados. E foi daí que surgiu o nome Quinteto Violado. Marcelo e meu pai, né, se olharam e disseram, rapaz, está aí o nome do grupo, Quinteto Violado. E essa música ela veio para trazer esse selo, essa marca, né, dos 50 anos do quinteto e fazer essa referência ao tempo, né? Ao tempo que são esses 50 anos vividos com muita garra, com muita emoção e com muito respeito, assim como o Marcelo falou, que a gente tem muito entre a gente, e isso é que é muito, muito importante. E você começou a tocar com o seu pai mesmo, Dudu? Desde quando você começou entrei no quinteto em 90, a princípio como convidado, né? Eu ainda não era, digamos assim, um integrante oficial do quinteto, mas eu vim exatamente fazendo um trabalho que era a primeira gravação que eu fiz com o quinteto foi o da Missa do Vaqueiro, a segunda versão, né? Porque a gente tem aqui
essa aqui, na verdade, é a capa da primeira versão que foi O gravada. pessoal que tá ouvindo no rádio, né? Obviamente, o Dudu está mostrando a capa do Missa do Vaqueiro, esse disco de a Missa do 76. A primeira 76. versão. Primeira versão em 76. Mas quando eu entrei foi em 90, e aí a gente chegou a fazer logo de cara uma excursão para a Europa. Né? Nós passamos quase 3 meses rodando pela Europa, fazendo a Alemanha, Itália, França, né? Toda aquela região ali. E foi até muito interessante, assim, eu passei por uma prova de fogo, rapaz, que eu não sei se os meninos se lembram disso, mas na época, quando o quinteto foi para a Europa, a gente tinha lá uma quantidade de shows que era um monte. E aí chegou lá na hora, o Martin, que era um jornalista que sempre tinha um contato muito forte com a gente, ele disse, surgiu um show extra aí que a gente vai fazer e tal, e vamos lá, vamos fazer esse show. Pô, que massa, a gente foi tudo contente lá para um armazém montado lá, montou o equipamento, tudo. E aí, quando entrou o público, rapaz, tinha assim, sei lá, umas 20 pessoas, 25 pessoas. Eu disse, oxe, mas só tem esse povo. E à tarde, negócio esquisito. Aí disse, não, o público é esse mesmo. Vamos lá, faça aí o show aí, que o público é esse mesmo. Aí, tá certo. Aí a gente tocou pau, e tocou já com toda aquela força que a gente já vinha, com muitos ensaios e tal. E aí, quando encerramos o show, que descemos e tal, aí o Martin chegou para a gente e disse, olha, isso aqui foi, entre aspas, assim, uma prova de fogo, porque o pessoal ficou muito sem querer aceitar o teclado dentro do quinteto, porque eles conheciam o quinteto sem o teclado, né? Era outros instrumentos. E aí, aquele show que a gente fez ali foi uma prova de fogo, porque poderia ser muito positivo ou não. E graças a Deus, sem a gente saber, mas graças a Deus, os jornalistas adoraram a forma como o teclado foi inserido dentro do grupo, né, dentro do quinteto, e a excursão rolou de forma muito positiva e foi muito bom começar já com esse peso, digamos assim, né? Passou no teste, né, Dudu? Não, Marcelo? Passou no teste, Dudu. Passou no teste. Passou no teste. Então vamos ouvir, que é muito linda mesmo. Esse é o single mais recente que vocês estão lançando, chama-se Tempo, a música do Dudu Alves, que exatamente conta, né, celebra esses 50 anos do quinteto, contando, né, quando as crianças viram lá vem os violados, né? 5 vaqueiros valentes que aboiaram destinos, é isso? É a frase, né? E cantaram bem alto para o mundo ouvir. Lá vem os violados, lá vem os violados. Vamos ouvir, então. Tempo, roda! Vamos lá. Brincavam ali num terreno difícil e áspero, cravejado de pedra e granito, no sol de Nova Jerusalém. Os meninos olhavam ali, os rapazes chegavam assim, carregando instrumentos na mão, baixo, flauta, viola e violão. Era apenas os 5 rapazes e os meninos brincavam ali e gritaram bem alto pro mundo ouvir. Lá vem os violados, lá vem os violados. O tempo é que vai dizer, o
é que vai dizer, o tempo é que vai contar o quanto eu vivi feliz aqui. Gilberto Gil e Caetano alardearam ao mundo, Free nordestino chegando para cantar o Nordeste. Hermilo viu o talento, foi ele quem disse ao povo, som popular do Nordeste, de um Nordeste mais novo. 5 vaqueiros valentes que apoiaram destinos e cantaram bem alto pro mundo ouvir. Lá vem os violados, lá vem os violados. O tempo é que vai dizer, o tempo é que vai contar o quanto eu vivi feliz aqui. O tempo é que vai dizer, o tempo é que vai contar o quanto eu vivi feliz aqui. O tempo é que vai dizer, o tempo é que vai contar o quanto eu vivi feliz aqui. O tempo é que vai dizer, o tempo é que vai contar o quanto eu vivi feliz aqui. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Quinteto Violado. A gente acabou de ouvir aqui o Tempo, né? A música, o Tempo não, Tempo chama a música. Eu botei o tempo só, não é? E essa questão do tempo, né? A gente está celebrando 50 anos do Quinteto Violado, né? É uma questão também que surge, que é recorrente, né? Nesse momento de pandemia, que a gente tem uma noção do tempo meio estranha. Como é que vocês sentem isso? Eu queria só o depoimento. Cada um acha que está indo rápido demais, outros é muito lento. Como é que vocês têm essa sensação do tempo nesse momento da pandemia? Eu acho que o tempo está correndo mais lentamente dentro da nossa história, né? Dentro da trajetória do quinteto, naturalmente, a gente está num compasso bem mais lento do que a gente tinha antes da pandemia, e buscando caminhos que possam acelerar esse processo, né? Então, a gente vai buscando e tentando adivinhar formas. A gente está procurando, com o know-how que o quinteto tem na sua história, de trabalhar com a música de realidade local, de identidade local,
a gente tem um compromisso também muito com a criança, com a juventude. Então, a gente tem projetos que procuram levar para a juventude, para a garotada das escolas, uma informação da nossa cultura de identidade própria, para poder eles terem orgulho e se encantarem com a beleza que tem a nossa música regional, os nossos folguedos populares, os nossos autos populares. A gente, desde o início, que o quinteto tem essa proposta, essa responsabilidade. E então a gente tem condição de fazermos aulas, espetáculo, que não seria nem aulas, são concertos-aula. Concertos-aula. Né? Concertos-aula que levaria a informação dos vários ciclos culturais que a gente vive, do São João, do Carnaval, do Natal, os pastoris, os reisados, as cirandas, todos os gêneros do São João, que é o forró, o chachado, a quadrilha, o baião, as toadas, e também do Carnaval, as várias modalidades de frevo, frevo de bloco, frevo de rua, frevo canção, também o caboclinho, também os maracatus. Então, tudo isso faz parte do universo musical onde o quinteto passeou, trabalhou, releu e foi colocado assim como sendo um grupo que o próprio... Eu lembro sempre esse momento que o José Ramos Tinhorão, crítico, escritor, muito rígido, muito pesado para a música, ele tinha um respeito muito grande para a música, e ele uma vez disse isso para nós, foi muito importante. Ele disse: olha, eu acho que para a música nordestina, o Quinteto Violado é como um divisor de águas. Antes e depois do quinteto, a forma da gente ouvir, de a gente atentar, da gente se encantar e se deslumbrar com a música nordestina mudou. O quinteto abriu essa picada, o quinteto faz uma divisão de águas aí, que é muito importante. Então, a gente tinha essa responsabilidade. Então, alguns momentos, como esse momento da Missa do Vaqueiro, o momento do Até a Amazônia, a antologia do Baião, a feira de rua, onde dentro da feira tem aqueles sons, aqueles ruídos, aqueles pregões dos vendedores de fruta, os cantadores, os violeiros, os repentistas. Tudo isso a gente trazia para dentro do nosso trabalho e fazia uma leitura com a maior dignidade, e o mundo todo se encantava com o que a gente estava mostrando e passavam a descobrir e a encantar-se com essa realidade nordestina, brasileira, e com isso a gente procurava, nas outras regiões, estimular os novos músicos, os novos compositores que atentassem para essas coisas da sua aldeia. Isso era muito importante, sempre foi. E hoje a gente tem esse know-how, essa bagagem, que pode muito bem ser utilizada pelos meios de comunicação, pelas entidades que trabalham com a educação musical e a educação e a pedagogia mesmo. Então, o quinteto é um grupo que tem esse viés, essa qualidade, esse conteúdo que a gente tem que saber aproveitar nesse momento de pandemia e que nos proporcione possibilidade de trabalho com esse material que a gente tem à disposição. E é verdade, o que o Tinhorão falou para nós, assim, que recebemos os primeiros discos do Quinteto Violado, que eu ouvi vocês a primeira vez no disco e também aquela coleção da música popular do Nordeste do Marcos Pereira. Eu ouvi os dois praticamente juntos, que saíram acho que no mesmo ano, né? 72. Marcelo me corrija aí se não foi 72, né? Foi exatamente. Então a gente Nós recebeu... chegamos a fazer a coleção em 71. E o disco nosso saiu, lançado no Brasil, esse do Cavalo, foi em 72. Então. Mas a gente já tinha realizado a coleção de Marcos, que não era ainda Discos Marcos Pereira. Era uma empresa de publicidade. Exato, que era a agência dele. Um brinde. Era uma agência que estava fazendo como brinde para os seus clientes. Exatamente. Mas ele ficou tão encantado com esse trabalho que o Quinteto fez e que ganhou prêmios, ele saiu mostrando para o mundo e o pessoal deslumbrado com o que a gente fez. Então, ele estimulou o próprio Aloysio Falcão de se juntarem e fazer
da agência de publicidade uma editora Um discos selo, Marcos Pereira. um selo musical que depois começou a fazer o mapeamento, né? Não só Exatamente. da música brasileira no Brasil todo, seguindo aquela ideia do Mário de Andrade e Música tudo popular mais. do Nordeste, música No- popular do Centro-Oeste, música Uhum. popular do Sul, música popular do Norte. E aí ele se Mas viu. o que o Tionão colocou realmente foi impactante, como divisor de águas, ele tem razão, porque para a gente que ouviu, na época, em 72, primeira vez, né, foi muito impactante mesmo. O som, né, já era uma coisa forte do Quinteto Violado. Tem uma Chegou, coisa também cartão de interessante, visita já foi uma... é, Mostrou os que veio, né, próprios aquela história. músicos, os próprios grupos que na época começaram a se formar, tinham no Quinteto Violado uma referência. Exato. Os músicos, depois se encontrando com a gente, hoje já com vários anos de estrada, ele diz, rapaz, olha, quando vocês lançavam um disco, a gente se reunia, Santana mesmo me disse isso, Petrus, a gente se reunia para ouvir junto, para saber o que era que vocês estavam fazendo com a música Realmente. nordestina. E a gente ficava encantado, descobrindo. Quando o Quinteto completou 40 anos, a gente fez uma exposição da história do Quinteto, que viajamos pelo Brasil, fomos a São Paulo, fomos a Brasília, fomos a Minas Gerais e tal, e a gente fez uma exposição de todos esses álbuns, essas histórias. Então, eu procurei depoimentos de muitos artistas, de gente que acompanhou o Quinteto, que viu o Quinteto desenvolver seu trabalho, e teve um muito interessante que foi do próprio Lenine, que eu conheci Lenine menino aqui. O pai dele foi guarda-livro do meu pai, que tinha loja de eletrodomésticos. Guarda-livro é vendia contador, discos. viu? Para quem não sabe. Guarda-livro é A contador. turma não sabe explicar. Era Geraldo Pimentel, comunista. Então, eu me encontrei com Com Lenine? Lenine e perguntei, Lenine, o que foi que você viu, que representou para você o Quinteto Violado quando você já estava começando a despontar no mundo dos grandes artistas, compositores, poetas nesse país? Aí ele parou, pensou, olhou para mim e disse, Marcelo, o Quinteto Violado faz parte do meu DNA. Uhum. Isso é um depoimento que tem uma importância muito forte. Verdade. Eu me emociono sempre, porque era a realidade que passava na cabeça deles, né? E o que a gente não tinha percebido a importância, né, do que a gente estava fazendo. O grupo de referência mesmo, vocês eram um grupo de referência. Eu estou falando isso como testemunho de quem ouviu, né, em 72 o primeiro lançamento e tal, né, junto com o disco do Marcos Pereira, como eu comentei. Referências acabaram virando referência para muita gente, para a turma que está chegando na música. E a gente, né, recebendo o material. Né, era Tinhorão, era Tarek de Souza. Isso. Era esse pessoal que escrevia sobre a música, Máriozinho Rocha, era todas essas pessoas que começaram a ter um impacto na relação com a música nordestina, que até então tinha um preconceito muito grande em cima disso. O Quinteto foi convidado por Roberto Oliveira para fazer um circuito universitário para levar ao universitário brasileiro em São Paulo o que era que representava a música de Gonzaga na linguagem do Quinteto. Então, a gente levava junto com a gente Gonzagão, Gonzaguinha, Dominguinhos, e a gente ia mostrando. E eles começaram a perceber e a fazer com que Gonzaga frequentasse esses espaços com a dignidade que ele merecia. Exato. Fala, Dudu, se tem um comentário. O interessante, você estava lembrando aí da coleção de Marcos Pereira, né? E que, queira ou não queira, foi uma grande fonte de pesquisa também para o Quinteto, Claro. No começo da carreira do Quinteto. Eu acho que ali talvez tenha dado um norte, né, para a linha musical que o Quinteto ia seguir. E o interessante é que essa forma de pesquisar e de buscar as coisas que faz parte da nossa raiz, né, a gente continua fazendo até hoje, né? Então, eu queria mostrar para você aqui esse trabalho que a gente fez, chama-se Sons do São Francisco. Uhum. E esse é um trabalho que a gente saiu
margeando o Rio São Francisco, nas ribeirinhas ali, né, onde tinha ali todas as cidades, os municípios, onde tinha tribos de índios, tinha o grupo folclóricos, cantadores, quilombolas. E aí gerou esse trabalho que eu compararia ao de Marcos Pereira daquela época para esse trabalho de hoje, né? Que tem aqui, rapaz, eu diria assim, um diamante, né? Realmente assim, da cultura nordestina, porque você tem aqui todas as movimentações folclóricas, tem grupos de pastoril, tem inclusive bandas marciais dessas regiões onde a gente foi, e é um trabalho também de pesquisa que serve também como fonte para que a gente como a possa... gente consegue esse trabalho? Já que você está fazendo, lembrando aqui... Né? A propaganda, eu ia falar. Esse trabalho aqui... Eu já fiquei falando, eu olhei assim e falei, esse eu não tenho, cara, já estou nervoso aqui. Esse foi um trabalho feito pela Fundação Quinteto Violado, né, na época, onde a gente... Patrocinado pela Chess. Patrocinado pela Chess. Nós Chess, pegamos o Médio São Francisco, né? E, assim como esse, tem vários outros. É uma coleção. Mas muito está disponível na internet? Porque o povo sempre me pergunta isso. Ainda não. Não, porque esse era um trabalho que a gente fazia. Então, a gente descobria movimentos culturais. Nós descobrimos, por exemplo, a Zabé da Loca, uma pifeira, que na época ela tinha 79 anos e tal. Então, a gente ia lá, levava um estúdio móvel, gravava ela lá e produzimos o disco dela e entregava parte desses CDs para o próprio artista que a gente descobria, né, aquele trabalho. E ele era quem, de fato, tenha, digamos assim, o domínio desse trabalho. O quinteto fazia apenas o trabalho de captação, de levantamento e de reconhecimento daquela obra. Agora precisa dar um jeito das pessoas terem acesso a isso também, Dudu, que agora você provocou a gente aqui, né? Precisamos ter acesso a esse material todo, essas joias aí, né? Importante, né? Dá um jeito de... Porque hoje, a gente estava falando no começo do programa, a dificuldade da gente lidar com a nova tecnologia também, o que é legal da nova tecnologia é que a gente pode ter acesso às coisas. Então, dá um jeito de você... Não sei como vocês vão fazer. A fundação aí tem... Fala aí, Roberto. Desculpe. Mas, Colibri, isso aí a gente fez justamente... A tecnologia foi que realmente ajudou a gente, né? A gente saía, a gente pegava um barco, saía pelas comunidades ribeirinhas, ia parando ali, ia gravando. Tinha uma pessoa que ia na frente que dizia, ó, aqui tem um cara que canta coco nessa região, aqui tem um pessoal que faz um rezado, a gente ia lá e gravava. E chegamos até numa aldeia dos índios, que foi engraçado pra caramba. Era o Chocós, né? Era o Chocós. A gente chegou para gravar na aldeia, não tinha ninguém. A gente com o equipamento todinho, e chegou na aldeia, não tinha ninguém. Apareceu um índio e perguntou o que era que a gente estava fazendo ali. E a gente disse, não, a gente veio aqui para gravar o trabalho de vocês. Ele disse, não, a gente não está sabendo disso. Então, o guia não tinha chegado lá na aldeia. Ele não tinha conseguido chegar na aldeia, porque eles tinham mudado de ilha. Eles tinham uma ilha antes e tinham mudado de ilha para outra. Eram grupos nômades, sabe? Quiriri. Sim. Aí, rapaz, o cacique chegou junto da gente e disse, aí a gente explicou a ele, com equipamento todinho, para poder gravar. Ele disse, viu que a coisa era séria, aí disse, não, pode gravar. E a gente começou a gravar dentro da aldeia. Foi a coisa mais linda do mundo, não foi, Dudu? Eles fizeram um toré. Fizeram o toré, aquela coisa linda. Aquela dança que tem os cânticos religiosos dele. Tinha os pequenininhos que fizeram um coro e saíram pegados na mão do outro, aquela coisa mais linda do mundo. E a gente começou a gravar, e quando deu uma certa hora, o cacique chegou junto da gente e disse, olha, acabou a gravação, vocês têm meia hora para tirar tudinho daqui, eu vou mandar o barco embora. Bicho, foi uma correria. Era distante. E o rio enchia. O rio enchia. Entendi, porque senão vocês vão ficar lá. A gente ia ficar ilhado. Não, o cara tá certo. Aí a gente botou tudo dentro do barco, bicho, e veio embora. Mas era essa loucura. Atolava carro. Era uma loucura. Exatamente, né? Eu acho que essa fonte tão rica, né, cultural que a gente tem, que o Quinteto Violado pega essas informações, digamos assim,
e traz a influência da música. Quando que foi isso? Só para marcar a data aí que você falou, dos Sons de São Francisco, mas não falou a data. Eu tenho a impressão que foi no ano de 2000, né, Marcelo? 2000, 2002. Então, depois em 72, vocês fizeram o trabalho da coleção da música popular brasileira e, né, Não, 2000, refizeram depois de muito tempo. Isso era um trabalho feito muito legal. Com a Fundação Quinteto Violado, que a proposta era exatamente a gente viabilizar determinados projetos com as organizações oficiais e as organizações privadas, e a Fundação, sem fins lucrativos, nos dava assim uma respeitabilidade maior para que a gente estabelecesse os convênios e os contratos. Com isso, a gente desenvolveu e captou esses ícones culturais que Dudu estava falando, como Isabel da Loca, como os aboiadores de Serrita, fizemos o Coral Aboio, nós fizemos o canto de trabalho das cisaleiras do norte lá da Bahia, as cantadeiras do Sisal, fizemos um registro do cântico dos índios Funiô aqui em Águas Belas, e fizemos alguns projetos assim, que nos deu um acervo que a gente trabalhava com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto do PRONAF, que era o Programa de Agricultura Familiar. Então, eles perceberam e tiveram a sensibilidade de entender o quanto era importante e quanto a gente poderia melhorar a autoestima das pessoas se a gente mexia com o aspecto cultural, com o aspecto da história dos seus ancestrais, a importância da cultura de identidade deles, né? Maravilhoso esse trabalho que vocês fizeram. Só que eu fico sempre naquele dilema de falar, precisamos estar à disposição, né? O material precisa estar à disposição das pessoas. Não, porque eram trabalhos que a gente fazia, as pessoas com quem a gente mobilizava nas comunidades recebiam uma quantidade desses produtos para poder eles transformar isso em algum dinheiro para eles, claro. E eles terem interesse de continuar a replicar esses trabalhos, fazer novos trabalhos. A gente estimulava e mostrava os caminhos que eles poderiam seguir para fazer daquilo uma atividade rentável também. Então, era muito dentro legal. desse caminho. Hoje em dia, ainda hoje, existe o Coral Aboio da Rita, que já tem 3 ou 4 discos lançados, estão presentes em todas as festas de apartação, festa de vaquejada e tudo mais. Então, nos festejos locais, esses grupos se manifestam e apresentam-se como trabalhadores também da cultura. Beleza, isso aí é o trabalho que vocês fizeram maravilhoso, né? Tem que para manter viva, né, a memória musical e a memória cultural brasileira e a diversidade dos sons, né, do Brasil, né? Que são coisas incríveis. Até hoje se descobre coisas novas, né? Acredite, né? Gente, né? Se ouve, né? Eu tenho exemplos aqui no programa que eu como estou aqui em São Paulo e tenho o privilégio de ter aqui um polo, né, cultural como o SESC, que nos traz artistas de todo o Brasil, a gente sim, né, fica muito emocionado até, né, e impactado com a diversidade da cultura brasileira, o que a gente ouve, né? Ouvi outro dia um pessoal tocando tambores, né, lá do Amapá, né? Aí o sujeito especialista disso, ele disse que ouviu um cara que toca um tambor já diferente, que ele nunca tinha ouvido. O cara toca 20, 30 anos o tambor e tem novidades, né? É um negócio maluco. O Brasil é muito rico, né? Ao contrário do que imagina o Inominável, aí eu volto a falar desse cara aí, o Inominável que está no poder, que não tem essa noção, essa dimensão da riqueza cultural brasileira. Não está nem aí para a cultura brasileira, né? É muito triste. Vamos ouvir o Santana. Quem vai falar de Santana? Eu queria ouvir agora Santana, a música. Escolhi Santana. Festa de Santana. A festa de Santana. Estão falando a gente está falando das festas aí Você citou várias festas. Essa é uma das músicas autorais do grupo, que essa música é de Fernando Filizola, e a família da esposa dele era lá do Rio Grande do Norte, e lá em Currais Novos tinha essa festa de Santana, que era famosíssima, e ele fez essa música em homenagem a essa festa. E a primeira filha dele chamava-se Mariana. Então, ele fez essa música
e tinha como referência a história era Mariana. Mariana, vem, vem Mariana. Uhum. Então, hoje em dia, lá no município, essa música tornou-se assim um hino da música regional dele, da música da história, né? Da festa de Santana. E o E interessante também, é que recentemente, lá em uma outra cidade chamada Santana do Ipanema, tinha uma família que se repassava, eram deputados, eram senadores, eram prefeitos, era gente da elite local, política, que eles eram encantados com essa música de Santana e tentavam transpor para eles também a história que tinha a ver com Santana do Ipanema. E levou a gente para lá e disse, olha, vocês têm que começar o show cantando essa música de Santana. Encerrar o show, o prefeito quer que vocês cantem Santana. Então, o que a gente fez foi o pessoal encantado com essa música. A gente ficou abismado como essa música nós reproduzimos, porque isso era de... Fernando já tinha deixado o quinteto há muito tempo, mas nós recolhemos, nós fizemos novamente. Um ano depois, rapaz, o prefeito teve um problema de saúde e faleceu. Então, foi aquela comoção geral e tal. Aí eles ligaram para a gente, olha, vocês foram tão importantes nessa festa que o prefeito fez e que trouxe vocês, que vocês tinham que estar presentes nas comemorações póstumas desse prefeito. Aí mandou a ideia para a gente e eu juntei-me com o Dudu e a gente fez Santana Sentida. Fizemos uma música e é o grande sucesso lá no município, esse trabalho que o quinteto fez, homenageando a memória do prefeito que faleceu. Santana do Ipanema. Isso aí. São histórias da gente, né? É por isso que a gente está falando das pesquisas né? Vamos ouvir então Santana e roda Santana. Vamos rodar. Quinteto Violado. Todo ano tem uma festa famosa na região. Todo ano tem. É a festa de Santana, padroeira do sertão. Todo ano tem. Uma banda tocando na procissão. Todo ano tem. Piada aqui chorando, acompanha de vela na mão. Vai cantando, vai rezando pela sua salvação. Pois sendo filha de Maria, Deus dará mais atenção. Todo ano tem. Mariana Formosa com terço na mão. Todo ano tem. Meu olhar, seu olhar na pobreza muralha, e ela não tem. Mês de julho já chegou e a festa começou. É a festa de Santana. Vou fazer uma oração para o Cristo Criador, para trazer Maria. Ela é filha de Maria, do cordão do Salvador. Eu sou filho de Maria e sou um grande pecador. Quero me casar com ela pela sua devoção. Vou pedir que ela reze pela minha salvação. Vem Mariana, quero a minha salvação. Mariana vem. Pela minha salvação. Vem Mariana, quero a minha salvação. Mariana vem. Pela minha salvação. Mês de julho já chegou e a festa começou. É a festa de Santana.
Vou fazer uma oração para o Cristo Criador, para trazer Maria. Ela é filha de Maria, do cordão do Salvador. Eu sou filho de Maria e sou um grande pecador. Quero me casar com ela pela sua devoção. Vou pedir que ela reze pela minha salvação. Vem Mariana, Quero a minha salvação. Mariana vem. Pela minha salvação. Vem Mariana, Quero a minha salvação. Mariana vem. Pela minha salvação. Vem Mariana, Quero a minha salvação. Mariana vem. Pela minha salvação. Vem Mariana. Estamos de volta com o Quinteto Violado, aqui falando com a gente, 50 anos de celebração de música popular brasileira, o grupo referência para todo mundo que gosta de estudar a música brasileira, a diversidade da música brasileira, principalmente a nordestina, né? Estamos aqui com o Dudu Alves, que a gente já ouviu, inclusive, a música que ele fez em homenagem a esses tempos todos do quinteto, né? A música chamada Tempo, e também estamos aqui com o Robertinho Medeiros e o Marcelo Melo, contando histórias aqui do quinteto. O Luciano Alves e o Sandro Lins, o Luciano da flauta e o Sandro Lins, não puderam participar aqui desse papo, mas estão representados aqui pelos três, né? É isso aí. Com certeza. Agora, alguém queria falar alguma coisa? Marcelo, eu estava falando aqui, você queria falar alguma coisa? Desculpe, fica à vontade. Não, era Roberto que estava tentando dizer alguma coisa. Fala aí, Roberto, desculpe. Passou a bola. Não, eu acho que foi legal isso aí que você falou, dos meninos que estão em casa e não conseguiram entrar, mas a gente está aqui representando o quinteto. Isso aí. Agora vamos falar de uma música que todo mundo conhece, mas por que ficou tão famosa com o Quinteto Violado? Essa é uma questão interessante, né? Uma música que todo mundo conhece, desde garoto, que o sanfoneiro é obrigado a tocar também, né? Porque quando o cara aprende, o cara do sanfona, né? Toca Asa Branca e tal. Eu lembro de uma história aqui bonitinha, muito simpática, do nosso querido Oswaldinho do acordeon aqui de São Paulo, né? Filho de Pedro Sertanejo, né? Tocou muito com a gente, muito com a gente. Maravilhoso, exato. Oswaldinho, ele contava, eu conheci o Pedro Sertanejo, o forró dele, onde o Gonzaga vinha, quando vinha para São Paulo, passava pelo forró do Pedro Sertanejo. O quinteto também tocou lá no forró do Pedro Sertanejo. Era um lugar, né, obrigatório de passagem. E o Oswaldinho disse que desde garotinho, né? Imagina, a filha de sanfoneiro também. Oswaldinho, toca Asa Branca. Ele fala, tá bom, vai, toca. Tá. Então ele ficou meio... Ele falava que era uma música obrigatória, de tanto sanfoneiro, ele é obrigado a tocar. Aí um dia ele inventou o Asa Branca Blues, porque ele era meio roqueiro, né, o Oswaldinho, e aí ele fez um Asa Branca Blues, né? Então, uma forma dele se manifestar. Vou tocar Asa Branca, mas de outra forma. Como é que foi que surgiu esse arranjo do Asa Branca e por que uma música tão conhecida ficou mais conhecida ainda, ou ficou marcada, né, da história do Quinteto Violado? Eu pergunto. Olha, tem histórias que a gente... Quando o quinteto começou, é aquilo que eu ia lhe dizer, a gente começou quando eu me encontrei com o Toinho na minha volta. Eu tinha ido passar um período fora do Brasil, foi na época dos militares no poder, eu era engenheiro agrônomo e não podia trabalhar na área social da agricultura, porque era taxado de comunista. Aí eu peguei uma bolsa de estudo, fui embora para a Bélgica, passei um ano na Bélgica e passei um ano na França. Foi quando eu fiz um disco com o Vandré lá em Paris, nas terras do Bem-Virá. E também lá em Louvain, eu me encontrei com os cabo-verdianos que estudavam comigo, que estavam se organizando nas lutas de libertação das colônias portuguesas. Há 500 anos, sob o domínio colonial português, era Guiné, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Aí eles tinham lá em Roterdã uma comunidade cabo-verdiana muito grande, e me convidaram, como eu fazia parte do grupo deles, da República de Cabo Verde, em Louvain,
eu tocava sempre com eles adoravam a música brasileira. Aí disse, Marcelo, vamos participar conosco de um disco que a gente vai fazer, que é um disco que faz parte das propostas de luta, de libertação, dos livros, da intelectualidade cabo-verdiana na luta de libertação das colônias. Então, tem um selo lá em Roterdã, e eu queria que você viesse participar com a gente. Eu fui e gravei um disco chamado História, História. Eu cantando em crioulo cabo-verdiano. Cantava Nhomingadinho, cantava Onho John, cantava... Aí eles cantavam também algumas músicas comigo. E uma das músicas que eles cantaram comigo foi a Asa Branca. Eu botei para eles cantarem. E, naturalmente, ali era só 12 violões e uma percussão. Era uma coisa muito simplória, né? Mas que resultou nesse disco. Eu tenho um exemplar comigo. Então, tinha um ponteiozinho que eu fazia quando eu cheguei aqui, que reencontrei Toinho, e que estava na TV Universitária, e aí eu comecei a contar minhas histórias, e Toinho disse... Foi quando Toinho olhou para mim e disse, Marcelo, vamos começar a trabalhar a música nordestina de uma forma diferenciada. Vamos montar um grupo para fazer isso. Eu estava desiludido, não tinha mais intenção nenhuma de voltar para a universidade. O mundo acadêmico, para mim, não tinha mais sentido. Aí eu digo, eu vou fazer a música só. E comecei a mexer. E foi dentro dos arranjos que a gente começou a trabalhar juntos que surgiu esse ponteio de abertura da Asa Branca. Tonho foi ampliando, botando aquele baixo que ele denominava de zabumba harmônica, e que era diferente de todos os baixistas que tocavam na época, e que chamou uma atenção muito grande. Então, a gente começou a ir... Zabumba porque ele fazia um som do baixo que parecendo zabumba, é isso? Bum, aquela bum, É porque é isso? ele não dava a nota do tom, mas ele fazia a rítmica do baixo no voleio da corda, na levada do baixo, que era diferente e dava um aspecto de rítmico muito, muito expressivo. Era um ritmo harmônico, sonoro, que tinha tudo a ver com as harmonias que ele ia definindo para os arranjos que a gente ia compondo. Então, essa Asa Branca surgiu aí. Quando fizemos o primeiro disco, e que Gonzaga ouviu através de uma sobrinha dele, mostrou a ele chorou e disse, olha, para mim foi a mais bela leitura que eu ouvi da Asa Branca. Aí isso, puxa, deu uma guinada, né? Quer dizer, deu uma certeza para a gente. O aval do Gonzagão, né? Certo, né? Inclusive, Renato Teixeira uma vez contou para a gente, a Asa Branca tem essa importância, né? Renato Teixeira uma vez foi fazer um show num lugar com Luiz Gonzaga também. Aí ele foi na frente, ele é mais novo, né? Apresentou-se primeiro. Quando ele cantou Romaria, foi aquela ovação, né? Todo mundo. Quando ele desceu do palco, Gonzaga olhou para ele e disse, acabou de tocar sua Asa Branca, não foi? Acabou de tocar sua Asa Branca, né? Ele olhou assim. E foi essa história que ele contou. E que a Asa Branca tinha esse aspecto, né? Porque era uma canção simples, ela tem só 6 notas a melodia, mas que a gente conseguiu, inclusive, acrescentar um acorde logo no seu início, que era um Mi bemol, que quando a gente dava esse acorde, dava uma dissonância diferenciada e que todo mundo ficou muito encantado. Para quem toca, quem gosta de violão, é uma marca, né, Marcelo? Aquele ponteio, todo mundo me procura para saber como é que é. Eu tenho que fazer e mostrar. Agora você pode dar umas aulas para explicar como é que é, né? Enquanto isso, né? Enquanto não tem show do quinteto, você pode também dar umas aulas aí. Então vamos ouvir, né, o Asa Branca, né, no projeto A Voz do Nordeste, né, com a participação de muitos artistas, esses todos artistas que, como a gente já disse lá no começo, né, foram referências, né, que o Quinteto Violado foi referência para esses artistas todos que estão participando dessa gravação no projeto Voz do Nordeste. Tem a lista aqui: Chico César, Anastácia, Zé Cabaleiro, Elba Ramalho, Mestrinho, Marina Elali, Xambinho do acordeon, Geraldo Azevedo, Flávia Bittencourt, Sérgio Andrade da banda de pau e corda, o Sandro da flauta, que foi um flautista, né, no começo da banda Quinteto Violado, Nosli e o Lenine.
Toda essa turma. Se eu esqueci alguém, o Dudu sabe toda a lista, né? Há muitos outros que guardam por nós um carinho muito grande, está no nosso coração, que também deveriam estar aí, mas que estão no nosso coração e nessa nossa criação. Beleza. Aí contemplamos todo mundo, né, Marcelo? Agora Contemplamos certo. Então roda essa asa branca do projeto A Voz do Nordeste. Roda! espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração.
Estamos de volta aqui com o Quinteto Violado, celebrando 50 anos de trajetória. Marcelo Melo, firme e forte, né? Já andou na praia hoje, passeou e tal, tá firme, tá com uma saúde boa, né? É um atleta. Tá em boa viagem, é isso? Tá em boa viagem, né, Marcelo? É isso? Boa viagem. Exatamente na região de Setúbal. De Setúbal. Roberto Medeiros, baterista, está em Olinda, se não me engano, é isso? Moro em Olinda, aqui em Casa Caiada. Casa Caiada, beleza. É o bairro de Casa Caiada. E o estúdio onde a turma está fazendo os sons aí, enquanto essa pandemia não vai embora, né? E o Dudu Alves está onde, Dudu? Em Piedade, que também é outra região da praia aqui, né? É o município daqui de Recife, muito pertinho, é tudo muito ligado. Mas você tocou aí essa música Asa Branca com a participação aí de grandes amigos nossos, né, do Nordeste, e Luiz Gonzaga realmente ele sempre foi uma estrela guia, né, na obra do Quinteto Violado, e foi a partir de um trabalho que nós fizemos, que é esse aqui, ó, Quinteto Canta Gonzagão. Isso. Onde a gente tem uma série... 2013 tem aqui na minha marcação, aqui, é 2013, isso? Exatamente. Isso. E a gente gravou, rapaz, esse DVD lá em Aracaju, no Forró Caju. Isso aqui é uma série que a gente faz, o Quinteto faz, e o Quinteto faz, Quinteto canta Dominguinhos, Quinteto canta Geraldo Vandré, Quinteto canta Dona Irã Barbosa e Jacques do Pandeiro. E com essa gravação aqui foi muito interessante, porque nós conquistamos um prêmio, rapaz, que foi o Prêmio da Música Brasileira. Olha aí, que beleza. Esse prêmio, como o melhor grupo regional, esse prêmio nós recebemos, na verdade, nós já fomos indicados para esse prêmio 10 vezes. Dessas 10 vezes, nós já ganhamos 4 títulos como o melhor grupo regional. Tá bom, melhor que muito time aí de... Tá legal, né? Tá legal. Mas não vou falar quais times, né? A gente achando pouco, quando foi nesse mesmo ano que a gente recebeu o Prêmio da Música Brasileira por esse trabalho do Quinteto Canta Gonzagão, a gente teve uma notícia maravilhosa, que foi essa daqui, ó. Nós fomos indicados ao Grammy Latino. Beleza. E aconteceu lá em Las Vegas. É o pessoal da rádio que está aí ouvindo, né? Mas quem quiser depois entra no YouTube para procurar aí o programa e ver a capa do DVD e aqui o prêmio também que a gente está mostrando agora. E esse Grammy, rapaz, foi assim um dos eventos mais emocionantes, eu acho que a gente já foi, em termos de premiação, né? Porque foi lá em Las Vegas e fomos lá no MGM, que é um grande hotel que realiza esses eventos, e a gente estava lá junto com Shakira, com Ricky Martin, com a própria Anitta também, era uma das artistas do Brasil que estava apresentando o evento. E o Quinteto Violado estava muito feliz lá, representando a nossa música nordestina, com esse trabalho, mais uma vez, com a obra de Luiz Gonzaga. É isso aí, Dudu. Mas tem tanta coisa aqui, eu tava levantando toda a discografia aqui, desde o Quinteto Violado de 72, tantos discos, né? E também tem os singles, tem os DVDs, os internacionais do Japão, né? Que você tem vários discos, né? Cabo Verde também, as coletâneas e tudo mais, né? E os prêmios também, durante esses 50 anos, é muita premiação, muita história, não dá para contar. Agora tem um livro, né? Um livro que conta a história do Quinteto Violado, não é isso? Queria que vocês falassem um pouquinho do livro. Tem esse livro aqui, que é o livro Lá Vem os Violados, que nós fizemos quando o Quinteto completou os 40 anos de história. Que, inclusive, esse ano, o próprio autor desse livro aqui, que é o jornalista Zé Teles, ele já reescreveu parte desse livro aqui, já fez uma atualização e os 10 anos para completar os 50. E ele vai ser lançado ainda esse ano, distribuído pela CEP, né, que é a nossa gráfica do governo aqui. E certamente, se Deus quiser, vai ter uma festa de lançamento aí, nem que seja online. Mas eu quero ler o livro, que eu já soube de alguma... Porque não dá para, numa entrevista aqui, não dá para contar todas as histórias dos 50 anos do Quinteto Violado. Aqui, então, a gente vai ler o livro para ver se tem. Tem a história do ônibus lá? Tem a história do ônibus que o Robertinho contou? Tem a história do ônibus. Tem. Esse atualizado tem os 10 anos a mais com as coisas que aconteceram nesses últimos 10 anos. E Zé Teles é um cara, é um escritor, um pesquisador, um cara
muito entendido da música, estudioso da música brasileira, e que tem aquela linguagem jornalística gostosa da gente Legal. ler. Então, esse livro agora eu acredito que vai sair bem mais completo, comemorando os 50 anos. E tem esses 50 anos, tempo, 50 anos, e Lá Vem os Violados mantém o nome do livro atualizado, né? Beleza. Logo que a Porque gente só tiver com a data só de exata. prêmio aqui, na lista que eu tenho aqui de prêmios, dá umas 10 páginas só de prêmio. É brincadeira. Tá? E vai ter toda a discografia também, tem toda a discografia lá também no livro, o pessoal acompanhar, né? Completo. Tem também. É muito legal, né? E é Vamos muito ver legal. se você vem para esse lançamento aqui. Ai, queria aí, uma delícia. Ô, Colibri. Mas, gente, está no finalzinho do programa. Que pena, né? Estamos no finalzinho. E a gente vai já fazer estamos uma. Com fome. Já estamos com Estamos com fome. fome. E a gente vai terminar com Canção da Despedida, né? Essa música do Geraldo Azevedo, do Vandré. Vandré que tem muito a ver também com a história do Marcelo, né? Que eles cantaram junto, tocaram junto há muito tempo, né? E esse trabalho que a gente fez foi exatamente uma gravação com essa Orquestra Sinfônica Jovem de Pernambuco, com o maestro Zé Renato, né? E para a gente toca muito o nosso coração, porque foi praticamente a última apresentação de Toinho, né? Foi o último show que ele fez com o Quinteto Violado. Na semana seguinte ele veio a falecer, né? Partiu para o andar de cima, mas ficou esse registro maravilhoso, que é uma canção que virou concerto. Essa está disponível, né? Já que você estava me cobrando aí. Estou sempre cobrando, Está disponível aí nas plataformas digitais, tanto o show, né, o vídeo, como as músicas no Spotify, que foi lançado pela nossa gravadora Atração, e que é muito bonito. Esse disco foi gravado com essa orquestra, que são 70 crianças que faziam parte dessa orquestra na época, né? E com a regência do nosso queridíssimo amigo maestro Zé Renato, que no final desse ano, em novembro, nós vamos fazer um show em celebração aos 50 anos com a orquestra atual que o Zé Renato está comandando. E é dentro de um festival chamado São João Sinfônico. Então, a gente vai mostrar aí um repertório só com as pérolas do Quinteto Violado na época junina e acompanhado, né, participando junto com essa orquestra de câmara de Pernambuco. Quer dizer, muita coisa para comemorar nos 50 anos, e né? O livro, um concerto, as lives, né? E tem que comemorar muito mesmo, que vocês são a parte da história da música popular brasileira fundamental. Segue a gente no Instagram. Que a gente vai seguindo, e a gente tem o prazer de tê-los aqui, foi muito legal. Pena que não foi, né, próximo, então a gente vai ficar aqui com um abraço virtual aqui no finalzinho. Marcelo, um abraço virtual aqui, Roberto. Abraço Dudu, bem grande. mandando um abraço ao Ciano e também ao Sandro, né, que não puderam participar. E a gente vai terminar com essa gravação, a Canção da Despedida, uma música lindíssima do Geraldo Vandré e do Geraldo Azevedo, uma canção que virou concerto, né? Que essa última participação do grande Tonho Alves com a gente aqui, né? E fazendo uma homenagem a ele também, que é o fundador do Quinteto Violado. Tá bom, Colibri. Marcelo, quer falar alguma coisa? Para falar? Não, quero apenas dizer que foi muito bom esse encontro da gente, embora distante, mas a gente brevemente vai se encontrar para se abraçar e contar mais histórias, continuando essa nossa trajetória vitoriosa. Isso mesmo. Valeu, queridos. Até a próxima. Valeu. Tchau, meu querido. Uhul. Valeu. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. Para sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho aqui não conduzia. Um rei mal coroado não queria
já morria, perdido em seu reinado, sem Maria, quando eu me despedia e no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar o amor e agora pra sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia, o meu caminho aqui não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor, não chora, que eu volto um dia. O rei velho cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria, quando eu me despedia e no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar o amor e agora pra sempre